Serviço Divino de Palavra, domingo 13 de agosto de 2023, Ancião de Distrito Roberto. Amados irmãos, unimos todos em oração. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, agora nos achegamos ante Ti agradecidos, Pai, por esta hora, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado para poder, assim, participarmos com os nossos irmãozinhos que estão impossibilitados de estar nos serviços divinos presenciais e que o Senhor nos dá esta possibilidade pela internet de estarmos, assim, reunidos em espírito, pela Tua vontade e pela graça, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, de estar presente conosco neste momento. E agradecemos e agradecido estamos a Ti, Pai, por tudo isso. E rogamos a Ti, Pai, que nesta hora possamos afastar de nós todos os pensamentos materiais que muitas vezes tira de nós o direito de poder ouvir a Sua palavra, e estarmos, através de nossas orações, através de nossa fé, firmes no ouvir a palavra, naquilo que o Senhor tem para nos dizer neste serviço divino. Que possamos estar na íntima comunhão com o Senhor, Pai, com Seu Filho, com o Espírito Santo, com o nosso apóstolo maior que vai à frente, nosso apóstolo de distrito, nossos apóstolos aqui no Brasil, bispos e servos, e vivermos a alegria de estarmos nesta comunhão. Abençoe a todos que estão, Pai, neste momento ouvindo a Sua palavra. Abençoe aqueles também que estão impossibilitados, Pai, por um ou outro motivo que não sabemos, mas rogamos por eles. Pai amado, abençoe as mãos dos médicos, para que possam fazer o melhor pelos nossos irmãos que estão enfermos, para os que estão no trabalho. Pai, ilumine a todos, rogamos a Ti a Tua benção, e queremos pedir não somente pelos nossos deste mundo, mas também pelos nossos no mundo do além, na outra margem, para os que vivem na luz e também, Pai, aqueles que estão em trevas e rogam e aguardam de todos nós uma oração de ajuda, e clamamos a Ti, Pai, a Tua benção também para eles. Nos dê o entendimento da palavra nesse momento, Pai, que os dons do Espírito Santo possam estar muito firme em cada um de nós, e tudo isso pedimos em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra que hoje está colocada para nós nesse domingo está em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 30 e 31, e que nos diz: Então houve
tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que desde a nossos pais. Amados irmãos, amadas irmãs, visitas que estão também conectados, para neste serviço divino, quero desejar a todos boas-vindas. É uma alegria podermos estar novamente reunidos para ouvir a palavra de nosso Pai Celestial. Uma palavra da qual essa é extraída ali do rei Salomão, filho de Davi, que muito jovenzinho assumiu ali o reinado em Israel, tinha em seu coração toda a bondade, todo o ensinamento, toda a confiança e toda a fé que, assim de seu pai, também foi colocado para ele. E, amados, esse texto que nos é colocado para esse domingo nos dá, então, o entendimento que Deus olha o coração. Então, Deus está preocupado com o nosso interior, o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa motivação. Como nós estamos, se estamos desanimados, se estamos tristes, como está o nosso sentimento com aquilo, amados, que é o mais importante para nós, o futuro de nossa vida espiritual, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, com isso, olha o nosso coração. Ele quer ver como nós estamos. E Deus conhece as nossas motivações. Deus conhece tudo. E não achamos que conseguimos esconder alguma coisa de Deus, amados, que isso não acontece. Ele sabe de todas as coisas. Como está nessa palavra, Ele vê o nosso coração. Então vejam o quanto é importante nós nos esforçarmos para alegrar ao nosso Pai, para alegrar a todos aqueles que estão em nossa volta, para poder manter, amados irmãos, a comunhão, o desejo de rogar cada vez mais para o bem-estar de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que estão em nossa volta. E, amados, esse grande sentimento estava no coração de Salomão. Salomão tinha esse sentimento. Por isso que ele coloca essas palavras, onde aqui diz: Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação. Então o rogo que ele faz a Deus
para que Deus possa nos confortar e ajudar para que a motivação esteja muito presente em nossas vidas. Esse texto bíblico diz a respeito da oração do rei Salomão, feita na congregação em Jerusalém. Então foi a oração que ele fez ali na congregação em Jerusalém. E em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 12, então diz: a oração de Salomão, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Então ali ele valorizou, ele ali então enalteceu a Deus, para que todos pudessem ali em comunhão ter a mesma motivação. E amados, vejam que o texto bíblico, ele diz, no versículo 30, então, ele diz: pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Só tu, Deus Pai Todo-Poderoso, no céu e na terra, amados, conhece o coração dos filhos dos homens, os filhos de Deus. Deus conhece, amados, todos os motivos e planos do povo, do ser humano, do homem, amados. Ele conhece, ele sabe tudo. Sempre foi assim, desde ali de Adão e Eva, de Abraão, amados irmãos, tempo de Noé, amados, no tempo de Moisés, no tempo também que foi a referência para Salomão, de seu pai Davi. E amados, Deus conhece, Ele conhece. E amados, Ele dá graça e dá benção para todos aqueles que temem a Ele, que respeitam a Deus e aqueles que fazem a sua vontade. O rei pede a benção correspondente aos que lhe obedecem, aos que temem a Deus. Amados, benção correspondente para aqueles que obedecem a Deus. Qual é essa benção correspondente? Nós vivemos ela a cada dia, a cada momento, a cada oração, quando rogamos ao nosso Pai, quando amamos a Deus sobre todas as coisas, e amados irmãos, e quando também amamos ao próximo como a nós mesmos. Então, o que Deus faz com isso? Ele se agrada, e Ele nos vê com bons olhos, e Ele dá o que para nós? Qual a benção maravilhosa que recebemos com isso? É a paz que está em nós, e é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece em nosso interior, aonde, como Jesus, também nós vencemos o mal com o bem. É isso que Deus coloca para nós. E o mal hoje, ele está muito presente na vida das pessoas, muito. E aquele que não sabe lidar com essas situações, como está nessa palavra de hoje, uma das coisas que o ser humano não consegue fazer, amados, é ter o reconhecimento de seus pecados, ver a consequência de seus pecados e não seguir os mandamentos dos quais são necessários para que possamos evitar ao pecado. Então, vejam a grande importância disso. Deus conhece nossas motivações. Amados, motivação. O que é motivação? Motivação é um impulso que faz com que as pessoas agem, amados, para atingir seus objetivos. Na vida material é assim, né? Se vamos fazer um trabalho ou qualquer coisa parecida, se estamos motivados para executar aquilo, com certeza, aquilo que nos propomos fazer
será muito bem feito e vai agradar a todos aqueles que estão em nossa volta, ou alguém que pediu para que fizéssemos determinada coisas, amados, no trabalho, as crianças na escola, amados irmãos, e claro, na nossa vida espiritual, muito mais. A motivação que tem que estar em nosso coração, ela inicia na nossa preparação. A nossa preparação começa no sábado, quando estamos motivados em fazer as nossas orações e rogando a Deus Pai, nos abençoe, nos dê força para o dia de amanhã, para que eu possa ir com alegria, com fieldade, com humildade, para ouvir a palavra. Então, algo que nos propomos, um objetivo em nossas vidas, vida espiritual, para que tenha sentido, para que o nosso Pai se agrade de nós. E, amados irmãos, que alegria também essa está no coração de cada nossos irmãozinhos, os que participam pela internet, antes do horário da transmissão, também fazendo suas orações, rogando a Deus: Pai, me dê o entendimento da palavra. Como foi colocado na oração, afasta de mim os pensamentos materiais, para que eu possa receber de Ti, dos dons do Espírito Santo, o que é necessário para me manter motivado, para me poder manter na fieldade. E assim, claro, também para os nossos irmãozinhos que estão nos serviços divinos presenciais, ao chegar, ao sentar e fazer suas orações 5 minutos antes do serviço divino. Então, motivação é um impulso, como podemos ouvir, com que faz com que as pessoas atingem seus objetivos. Esse é o nosso objetivo: alcançar a graça, combater o mal com o bem, olhar, amados, com bons olhos para o nosso próximo. Então, e amar a Deus sobre todas as coisas, sobre qualquer situação da qual possamos viver sobre essa terra, amar a Deus, porque sabemos que Deus está conosco. Ele está presente, Ele é onipotente e quer nos ajudar. Amados, Deus conhece nossos desejos, nossas metas. Ele conhece e Ele nos ajuda. Tudo que pedirem a Deus em meu nome, vos lhe darei. Isso Jesus pôde dizer. E, amados, se nós pedimos para Deus: Pai, ilumina meu caminho, me dê um entendimento da palavra, que ela possa fazer morada no meu coração, que eu possa, através disso, ser uma ajuda para todos aqueles que estão em nossa volta. Será que isso não vai ser cumprido por uma promessa, por esse desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer nos ajudar? Não esquecemos disso, Ele quer nos ajudar. E aí só depende de nós aceitar essa ajuda. E essa ajuda está nessas situações, nesse desejo, nossa meta, amados irmãos, porque Ele vai nos ajudar. E o apóstolo maior nos dá alguns exemplos, mostrando essas situações. Deus viu as intenções de Caim. E Deus falou a ele, que está em Gênesis no capítulo 4, no versículo 7, Ele diz: Caim, olhai para aquilo pelo mal que está à sua porta. Qual porta, amados irmãos? A porta do coração. Mas ele não atendeu, ele não seguiu aquela ajuda da qual Deus queria dar a ele, amados, e sabemos o mal que ele cometeu. Então Deus quis ajudá-lo. Deus mostrou a ele o pecado que estava a bater à sua porta, e ele não seguiu a orientação de Deus. Ele 2 caminhos tinha para percorrer. Ele percorreu o caminho do mal, não percorreu o caminho do bem, do qual esse Deus deu para ele.
Amados irmãos, Deus olhou para o coração de Davi. Deus olhou para o coração de Davi e viu as boas intenções. Davi não almejou o reinado de Saul, o seu rei, pelo contrário, ele queria lhe ajudar. Ele foi muito fiel ao seu rei. O contrário de Saul, que se sentiu ameaçado pelo agrado de Deus para com Davi. Um homem de pequena estatura, amados irmãos, que estava no campo e que Deus o chamou para que Samuel, o profeta, ungisse a ele como um rei, pela sua fealdade. Então, amados, Deus olhou para o coração de Davi e viu a profundidade que estava. E, amados, o Senhor reconheceu também a motivação de Pedro e exortou a ele a refletir. Então, o Senhor, amados, reconheceu a motivação de Pedro e exortou a ele a refletir. A refletir de que forma? Espiritualmente. Porque Jesus teve que dizer a ele, não a ele, mas o que estava por trás dele: afasta-te de mim, Satanás. Por isso que Jesus orientou a ele refletir. O Senhor orientou ele a refletir espiritualmente pelos seus atos pelo seu ato naquele momento. E, amados, mostrando que as Escrituras deveriam de ser cumpridas, a vontade de Deus deveria de ser cumprida, e ele não poderia naquele momento ser, amados, o impedimento para com isso, mas sim estar do lado de Jesus e orar e rogar a Deus para com aquilo que fosse a sua vontade. Deus é capaz de ver as nossas intercessões, amados irmãos. Deus é capaz de ver as nossas intenções. Ele sabe. Às vezes nós podemos esconder as nossas intenções daqueles que estão em nossa volta. O ser humano não tem a capacidade de ler o pensamento desse, daquele ou daquele outro. Não tem. O ser humano não tem. Agora Deus tem. Deus tem esse poder. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Então, Ele sabe as nossas intenções. Podemos enganar aquele que está em nossa volta, o nosso próximo, mas a Deus, isso não é possível. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém. Ninguém, amados irmãos. E o apóstolo maior ainda coloca de uma forma que ele diz que aquele que tenta isso, aquele que tenta enganar a Deus, esse vai fracassar, não vai conseguir. Não vai conseguir vencer. E, amados, os relatos da Sagrada Escritura no Antigo Tempo, no Antigo Testamento, e, amados, também no Novo, mas mais no Antigo Testamento, mostra claramente esta situação. É impossível. Então, por isso, nós temos que ser aliados a Deus, e não aliados ao mal, mas aliados a Deus, porque Ele só quer o nosso bem e o bem de todos aqueles que estão em nossa volta. Respeitamos a Deus, procuramos andar em seu caminho, amados. Respeitamos a Deus, tememos a Deus e procuramos andar em seu caminho todos os dias de nossa vida, amados. Não achamos que um dia sim, o outro dia não é necessário, o outro também não, mas é todos os dias, em momentos de alegria, como também assim em momentos de tristeza. Não vamos querer andar no caminho de Deus somente quando estamos apurados, acuados, angustiados, porque estamos envolvidos com o mal e não com o bem. Mas vamos seguir a Deus, amados irmãos, a todos os dias, nos momentos bons e nos momentos de dificuldade. Queremos nos orientar na vontade de Deus.
E, amados, devemos olhar criticamente, amados, o que está em nosso coração. Queremos olhar criticamente o que está em nosso coração. O que não está bom. O que não está bom dentro de nós. Vamos analisar. Aqui, como o apóstolo maior coloca para nós, vamos ver o que não está bom dentro de nós e o que temos que melhorar, amados. Temos que viver nos 10 mandamentos, amados. Temos que, amados, ver essa situação que muito aflige hoje a humanidade. O pecado já não é mais um mal. O mal não é mais um pecado hoje para a humanidade. O mal não é mais um pecado para a humanidade. Mas tudo por quê? Porque a humanidade não segue mais os mandamentos. E muito menos 2 mandamentos que Jesus nos deu. E, amados, nós somos poupados de dificuldades e sofrimentos. Não somos poupados de dificuldades e de sofrimentos. Não esquecemos isso. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E para finalizar, amados, a oração é a reflexão honesta com nós mesmos. A oração é a reflexão honesta com nós mesmos. Quando oramos e pedimos para Deus e vemos o mal, às vezes, amados, não queremos que as pessoas saibam daquilo que não está bom conosco, mas na oração conseguimos colocar para Deus e rogamos a Ele para que possamos melhorar, para que Ele nos ajude. Ficamos fiéis e, amados, deixamos que Deus olhe o nosso interior, o nosso coração. E, amados, Deus conhece nossas motivações. Então, não vamos desapontar ao nosso Pai, sermos desanimados, mas sim motivados por tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que verte do altar vivente e tudo aquilo que podemos viver dia a dia em nossas vidas. Amém. Está entre nós também o pastor Edson. Eu peço que ele coloque aquilo que está em seu coração. Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria muito grande de estar aqui com o amado ancião para este serviço divino, onde estamos aí desfrutando da palavra de Deus e que vem justamente mostrar para nós a forma, a maneira de como que temos que encarar a grandeza de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Com Deus, nós não podemos tratar a presença dEle, ou quando falamos com Ele, ou quando estamos aqui para ouvir a Sua palavra, tratar de qualquer jeito, permitir que o nosso coração ele esteja tomado por outras situações, a não ser a situação de estar totalmente entregue à presença de Deus. Como Deus, Ele é o nosso Criador,
Ele é o grande mestre também para nós. E diante desta situação de que não vamos conseguir jamais enganar o nosso Pai, tentando tomar outros caminhos, achando que Deus não está vendo, mas Ele vê tudo, como nós ouvimos. E eu lembrava de um exemplo de um jovem que ele tinha um passarinho em suas mãos e ele tinha a seguinte intenção no seu coração: eu vou enganar o meu mestre. Vou chegar diante do meu mestre com este passarinho nas mãos, atrás, nas minhas costas, e vou perguntar ao mestre: o passarinho está vivo ou morto? Se o mestre me responder: o passarinho está vivo, eu aperto o passarinho, ele morre e engano o meu mestre mostrando que ele está morto. Ou se o mestre dizer: não, o passarinho está morto, eu não o mato e mostro que ele está vivo. Essa era a intenção do jovem. E diante do mestre, desta maneira, ele fez a pergunta e o mestre simplesmente lhe disse com sabedoria: a decisão está em suas mãos. Então vejam que o mestre já sentia a intenção do jovem. Assim, queridos irmãos, é o nosso Deus, o nosso Pai Criador, que tanto nos conhece, porque Ele foi quem nos criou da forma como somos. Deus nos criou para sermos perfeitos, mas a desobediência eliminou toda essa circunstância e hoje Deus nos conhece. Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe o que se passa na nossa mente. Portanto, não podemos tentar enganar Deus. Também não vamos conseguir se esconder de Deus. Haja vista o exemplo de Adão, que foi criado para estar no paraíso, mas diante do pecado, caindo na desobediência, o que aconteceu? Fruto do pecado, ele sentiu vergonha da sua nudez e começou a se esconder de Deus entre as folhagens. E Deus perguntava: Adão, onde tu estás? E Adão, achando que estava escondido, não respondia a Deus. Mas Deus sabia onde ele estava. Deus queria saber o que ele tinha no coração. Por que ele havia cometido o pecado, a desobediência. Então, amados irmãos, vejam que Deus enxerga tudo. Então nós devemos tomar cuidado para não cair da obediência de Deus, da sua proteção, do seu amparo com a nossa maneira de agir humanamente. Cuidemos para que não venhamos sofrer as consequências da desobediência também. Amém. Amados, esse exemplo formoso que o amado pastor pôde nos dar, que nós conhecemos, nós ouvimos muito nos serviços divinos, onde fala do livre-arbítrio, não é assim? Então nós ouvimos, essa é uma palavra que está sempre presente, o livre-arbítrio. E vocês puderam ouvir, a decisão estava na mão do menino. Então a decisão estava na mão dele. A vida daquele passarinho, poderíamos dizer assim, estava na mão dele. E amados, a nossa vida espiritual, a nossa entrada
para a glória eterna, o objetivo tão grandioso que está no nosso coração, que é essa nossa motivação, está nas nossas mãos. O Senhor deixa isso, amados, nas nossas mãos. E Deus conhece isso em cada um de nós. Então Ele dá a nós, Ele nos ajuda a oportunidade de melhorar a cada serviço divino, a cada oração, a cada ato, amados, que fazemos em benefício ao nosso próximo, em amor a Deus. Ele nos dá essa oportunidade que isso cada vez mais cresça, cada vez tenhamos mais motivação, pois só Tu conheces o coração dos filhos dos homens. Então, esse é o final do versículo 30. É o final do texto tão maravilhoso que hoje é colocado para nós. E, como diz, sabedorias do rei Salomão. Então, amados, como está na palavra de hoje, a oração é a reflexão, amados, mais sincera, mais honesta para as nossas almas, para o nosso reconhecimento, para o nosso agradecimento a Deus, por tudo que podemos receber e agradecer por estas dádivas tão importante, tão maravilhosa que Deus coloca para nós. Amém. Amados irmãos, agora nos colocamos em pé e vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos agradecer a Ti, Pai, por tudo que podemos ouvir nesse serviço divino, por tudo aquilo que o Senhor tem nos colocado, por toda a ajuda, Pai, e o entendimento da motivação que tem que estar no coração, na alma de cada um de seus filhos, assim como esteve em Cristo, mesmo nos momentos de dificuldade, Pai, mesmo no momento crucial, Pai amado, na sua crucificação, mas Ele esteve firme e presente à vontade de nosso Pai Celestial. E assim dê essa vontade para nós, Pai, de estarmos fiéis na sua graça, e rogamos tudo em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja para vós para sempre. Amém. Amados irmãos, assim para mim foi uma alegria muito grande poder participar com vocês por esse serviço divino por internet, e também desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. E até sempre, amados irmãos, e um abençoado domingo.